Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Algumas decisões mudam o rumo das nossas vidas. Trocar de cidade, mudar de emprego, se casar. Decisões que mudam o futuro. No texto do Antigo Testamento e no texto do Evangelho, nós somos colocados diante de um chamado ao discipulado verdadeiro. Lá no Antigo Testamento nós temos Moisés chamando o povo, falando de dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Um caminho é de vida, nos é apresentado pelo próprio Cristo. O outro é o caminho de morte, nos é apresentado pelo mundo, pelo diabo. E esse caminho nos afasta de Deus. O texto do Evangelho nos traz 4 verdades centrais importantes para a nossa vida cristã. Primeiro, ele fala sobre a centralidade de Jesus em nossa vida. Depois, ele fala sobre a nossa condição diante de Deus. Em terceiro, fala da necessidade de seguir Jesus de maneira verdadeira, sincera. E em quarto lugar, fala sobre a urgência e as consequências eternas e terrenas de se seguir a Jesus. Então, o primeiro ensinamento que fala sobre a centralidade de Jesus em nossa vida, nós encontramos lá quando Jesus fala que não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Jesus exige devoção total, porque ele é o Senhor absoluto. Essas são as exigências de Cristo sobre o verdadeiro discipulado. O mero seguir a Cristo, simplesmente por querer ver milagres ou assim por diante, não significa e não dá proveito em nada. O povo muitas vezes ia atrás de Jesus apenas porque via ele fazendo milagres, como multiplicar pães, curar doentes. Eles sentiam fome novamente e queriam mais uma vez serem saciados por Cristo, pelos seus milagres, mas não queriam o seu ensinamento. Até em certo momento, no Evangelho de João, é descrito que quando Jesus começa a ensinar sobre o comer e o beber do seu corpo e do seu sangue, algumas pessoas acharam aquilo estranho e deixaram Jesus. E ele pergunta aos seus discípulos: e vocês também vão me deixar? Pedro sabiamente responde: para quem iremos? O Senhor tem a palavra da vida. Ser um verdadeiro discípulo de Cristo exige renúncia, sacrifícios em relação ao mundo. O amor de Cristo precisa preceder a qualquer outro amor, mesmo o amor dos amigos e de parentes próximos. Ser discípulo de Jesus coloca a nossa relação com o próximo em segundo plano. Coloca também que até mesmo a nossa própria vida deve ser negada. O coração deve estar afastado dos desejos das posses terrenas. O segundo ensinamento fala da nossa natureza humana, pecadora desde o nascimento, como diz o salmista. Nós nascemos em pecado já fomos concebidos. E essa natureza pecadora evita a todo custo seguir Jesus. Nós somos tentados diariamente pelo inimigo a colocar os nossos próprios desejos, tanto físicos quanto emocionais, em primeiro lugar, enfatizando sempre o sucesso terreno, as realizações aqui neste mundo. Primeiro eu me estabeleço financeiramente, formo uma família, tenho um bom emprego, depois eu me preocupo com a minha vida espiritual, pensamos. Só que essa perspectiva distorce o propósito da fé, que deveria ser glorificar a Deus e gerar crescimento espiritual. Nós transformamos, através dessa perspectiva das coisas terrenas, a nossa fé em uma plataforma para o sucesso, para a autopromoção, em vez de glorificar a Deus. O objetivo principal muitas vezes se torna a exaltação de pessoas, de líderes,
visando reconhecimento, visando popularidade e não a glória do verdadeiro Deus. Nos esquecemos que a palavra de Deus não é sobre o que nós queremos ouvir, mas é sobre o que nós precisamos ouvir. E essas palavras muitas vezes são duras, assim como foi para aqueles que deixaram de seguir Jesus. Por causa dessa confusão, muitos deixam de ouvir a pregação que confronta os pecados, que confronta essa natureza pecadora, e vão atrás de falsos mestres que trazem mensagens que massageiam o ego das pessoas com palavras que as deixam confortáveis na sua situação de pecado. Não geram arrependimento verdadeiro ou uma mudança de vida completa. Mas a conversão a Cristo exige sacrifícios, abandonar algumas coisas por amor a Cristo, abandonar o pecado, abandonar o egoísmo. O terceiro ensinamento fala que seguir a Cristo não deve ser algo superficial. É um compromisso visível e perseverante. Cristo nos chama a carregar a nossa cruz. A NTLH, que é a tradução que nós usamos aqui na igreja, diz: estar pronto a morrer como eu vou morrer, diz Jesus. Mas numa tradução mais antiga, diz tomar a sua cruz, né, e seguir. Todo o resto que compete no coração do homem um lugar com o amor de Cristo deve ser colocado de lado. O poder, dinheiro, prestígio, pessoas, prazeres e até mesmo a nossa própria vontade deve ser colocado de lado para não ocupar o lugar que Cristo deve ocupar em nossa vida. Somente quando esse coração não está dividido é que o amor de Cristo pode ser o primeiro lugar, aquele que governa as nossas escolhas, as nossas prioridades, os nossos valores. E o quarto ensinamento diz que seguir a Cristo é urgente e traz consequências já aqui neste mundo e também na eternidade. E aí Jesus conta duas parábolas para exemplificar a necessidade de se calcular as consequências de seguir a Cristo. Primeiro ele diz que quando alguém vai construir uma torre, ele tem que ver se tem dinheiro suficiente para construir essa torre. Porque se não tiver, ele começa colocando o alicerce e depois não termina, ele vai virar motivo de chacota por não ter terminado. E aí o segundo exemplo que Jesus dá é de um rei que vai para uma guerra com 10.000 soldados contra um rei que vem com 20.000. Ele precisa saber se esse exército é forte o suficiente para combater o dobro. Com essas parábolas, Jesus quer demonstrar o absurdo que é querer ser um seguidor de Cristo e pensar que não vai passar por dificuldades por causa disso, que não será de algum modo rejeitado, perseguido, até mesmo por aqueles familiares próximos. É preciso saber se você será forte o suficiente para enfrentar essa empreitada. Aquele que quer ser um seguidor de Cristo deve desejar nada menos do que a poderosa força de Deus para ser o seu suporte, visto que tanto o mundo quanto o inferno se unirão para impedir essa empreitada em nossa vida. E para se fazer completa a renúncia a si mesmo aqui neste mundo, é preciso se fazer essa consideração séria. Estou pronto a abrir mão de muitas coisas por causa de Cristo, por amor a Cristo? Eu vou suportar essa empreitada? Sozinhos nós não podemos. Tudo isso será exigido daquele que quer ser um discípulo de Cristo. E para ser seguidor de Cristo, ele deve estar em primeiro lugar. Até os vínculos mais preciosos, como pai, mãe, filhos, esposa, marido, etc., devem ficar abaixo dele. O discipulado verdadeiro tem um custo. A salvação é gratuita. Deus nos deu de graça por meio da fé em Cristo Jesus. Mas seguir a esse Cristo vai exigir renúncias. E isso não é uma decisão que nós tomamos de um dia para o outro.
mas é um caminhar contínuo em nossa vida. E concluindo, Jesus usa a imagem do sal, dizendo que o cristão deve ser sal do mundo. O próprio fato dele renunciar a si mesmo destacará a genuinidade do seu discipulado, que precisa ter o mesmo poder de tempero do sal. Quando o sal é bom, ele tem esse poder de temperar, de dar sabor. Mas quando ele se torna insípido, ele perde o seu sabor, ele perde também o seu objetivo na terra. E diz Jesus que não serve nem para jogar no esterco. O que Jesus quer dizer com ser sal? Manter o sabor. Quando o cristão deixa de ser uma influência purificadora no meio do mundo descrente do nosso tempo, quando a igreja não é mais uma força para o bem, não ensina através da pregação nos seus púlpitos, não mostra através do exemplo de vida dos seus adeptos que ela é verdadeira seguidora de Cristo, então ela perdeu o seu poder de temperar, de dar sabor ao mundo, se tornou insípida. Assim como o sal perde o seu sabor, esta também perde a sua razão de existir. Então, em resumo, o que Jesus quer dizer com ser sal do mundo? Os discípulos são chamados a fazer a diferença na comunidade de fé do contexto em que estão inseridos. E cada cristão que fracassa no seu destino maravilhoso ao qual Deus o chamou, que não confessa mais Jesus como seu Salvador, nem através de palavras, nem através do seu modo de agir, de viver, está enganando a si mesmo e está enganando os outros. Porém, não engana a Deus. Ele sabe diferenciar muito bem o sal que tempera do sal que não tem mais sabor. E essa verdade ganha destaque na expressão de Jesus quando ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Prestem atenção no que estou dizendo. Porque para muitos que se chamam cristãos, uma mera formalidade externa já é suficiente. Deus, porém, ele olha no coração, ele olha a mente, ele exige sinceridade na confissão e no servir. E nos são colocados dois caminhos à nossa frente. Um é um caminho de vida, o outro é um caminho de morte. No Salmo 1, que nós usamos na liturgia de confissão, essas duas opções também nos são colocadas à nossa frente. Aquele que escolhe a vida é comparado a uma árvore que está plantada à beira do riacho. É verde, gera frutos. Já aquele que escolhe o caminho do mal é comparado a uma palha seca, sem peso, é levado de um lado para o outro pelo vento. No fundo, nós sabemos qual delas gostaríamos que nos descrevesse. Jesus não torna as coisas fáceis para nós. Muito pelo contrário. Segui-lo exige renúncia. Ser cristão não é uma mera filosofia de vida. Não é um hobby de final de semana. Não é um complemento às nossas tradições. Só mais uma tradição de tantas que temos. Ser cristão é ter uma vida inteira renovada por Cristo e para Cristo. O problema é que nós queremos os dois caminhos. Nós queremos o céu, mas nós também queremos o controle total da nossa vida. Nós queremos tudo. Queremos os nossos desejos físicos e emocionais supridos. Queremos construir torres sem calcular o custo. Queremos vencer a batalha sem enfrentar o inimigo. E assim nós vamos ficando sem sabor, insípidos. Mas Cristo não nos chama a carregar a nossa cruz sem um propósito. Ele não pede para renunciarmos a muitas coisas e nos deixar vazios. Ele nos preenche com o seu amor, com a sua bondade. Ele que entregou tudo por nós, ele deixou o trono celeste para se humilhar em nosso lugar e nos dar a vida eterna. Aquilo que ele nos pede não é nada do que ele já não tenha dado a cada um de nós. Ele deu a sua própria vida por amor a nós.
O chamado que Jesus nos faz é o mesmo que é feito ao povo de Israel lá no texto de Deuteronômio. Escolham a vida, escolham Cristo todos os dias. É o único caminho verdadeiro. É o caminho de renunciar àquilo que nos afasta de Deus, porque em Cristo nós já temos tudo o que nós necessitamos. Esse é o único caminho que vale a pena. E nele não estamos sozinhos. Ele nos sustenta, ele nos conduz neste caminho através dos meios da graça. No batismo, quando fomos feitos filhos de Deus, na Santa Ceia, quando a nossa fé é fortalecida, e pela palavra, quando Deus fala a nós através dos seus mensageiros. E no final deste caminho, nós não encontramos incertezas, mas a eternidade com o Senhor. Que Deus nos mantenha firmes como árvores junto às águas, até o dia em que veremos com os nossos próprios olhos aquele que nos chamou e nos deu a verdadeira vida, a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.